Mas agora eu queria fazer uma pergunta para você, já que você falou aí de sotaque. Para você ser intérprete, né? Eu acredito que você tem que se expor a vários tipos de línguas, né? Vários tipos de accent, né? Como é que foi esse processo? Foi natural, por exemplo? Porque eu falo para os meus alunos, talvez não seja o que acontece com você, mas eu falo para os alunos assim: não precisa ficar indo atrás de tudo, deixa aquilo que você está precisando te encontrar, deixa vir, né? Deixa acontecer. Natural. Olha, então. Exatamente. Então, isso aconteceu com você ou você, por conta da sua profissão, vamos supor, vou precisar fazer isso, talvez vai aparecer um cara assim, ou então acontecia vou entrevistar um cara de Liverpool. O cara de Liverpool, eu tenho que trabalhar o sotaque. Ou como é que foi esse esquema aí para você? Deixa eu ver se eu consigo responder o que o Jader tinha perguntado do sotaque e embarcar essa a sua pergunta também. A questão do sotaque, eu comecei a aprender inglês no CNA, né? E não sei se foi no CCAA depois pro CNA ou se foi direto no CNA, que é um inglês mais americanizado, né? É mais americano, na verdade, né? E aí, então, tanto que por muito tempo as minhas palavras mais básicas do inglês eram a de inglês americano. Eu falava drugstore, não chemist ou pharmacy, né? Ou Subway em vez de The Tube ou The Underground. Eu lembro quando eu estava na Inglaterra, tinha acabado de chegar na Inglaterra, cheguei num policial e falei, excuse me, sir, where's the Subway? Aí ele me apontou pro restaurante, it's over there. E ele não estava me zoando. Ele over there. Aí eu falei, no, I mean the Subway, I need to take the train. Aí ele falou, oh, you mean the Underground? Aí eu falei, yes, I do. É igual The Loo. Você chegou a ouvir o The Loo? Muito. E Brolly, eu lembro que logo que eu cheguei, que em vez de falar umbrella, eles falam muito Brolly, né? Eu lembro que logo que eu cheguei tinha assim, Brolly's, I don't know, 5 pounds. E aí eu achei muito legal ver Brolly, Telly. E aí assim, mas eu comecei a aprender inglês com sotaque americano, né? E o inglês americano mesmo. E o CNA tinha sempre o sotaque bem padrãozão dos Estados Unidos, né? E aí, quando saiu o primeiro filme de Harry Potter, eu ouvi aquilo e eu falei, que coisa espetacular, velho. Eu falei, eu preciso aprender a falar assim. E aí eu comecei a... É muito bonito. É tipo muito outro lindo, idioma, é muito sonoramente diferente, né? Então, eu acho que it sort of commands respect, né? É uma coisa assim que inspira respeito, né? Dependendo, quando você ouve aquele inglês meio lord, digamos assim. Eu lembro, o meu TCC na faculdade, né, na Unibero, foi sobre os efeitos sociopsicológicos do sotaque em língua estrangeira, né? Então, assim, como você ter um sotaque no inglês, por exemplo, afeta a percepção que as pessoas têm de você. E aí eu fiquei lendo muitos papers, né, sobre esse assunto, e um deles, eu não vou lembrar para citar aqui, mas eu posso pesquisar depois, falava sobre a percepção do inglês americano e do inglês britânico, e o teste era mais ou menos o seguinte, eles colocavam um grupo de pessoas para ouvir fatos estranhos ditos pelo sotaque americano e pelo sotaque britânico, outro grupo. E quando as pessoas ouviam pelo sotaque britânico, elas normalmente acreditavam. E quando era pelo sotaque americano, elas ficavam mais na dúvida. Eram fatos tipo assim, formiga não dorme, né? E aí, quando o cara ouvia isso com o inglês britânico, por algum motivo, sei lá, se o cara pensa no Gandalf, pensa numa pessoa sábia falando, e eu achei esse teste muito, muito curioso. Mas assim, isso é completamente aleatório, né? Mas ó, você tá falando algo que, da minha infância, faz muito sentido, porque se você vê o James Bond falando e o Rambo... Nossa, pode crer, boa comparação. Né? Não é verdade? Então você pega, por exemplo, filmes, o cara vai vir um cara, não sei, você vê em filmes, né? Tem essa conotação mesmo britânica de ser muito mais intelectual, mais powerful, mais uma coisa assim, filme, o mago ou o chefe, o cara fodão, tem sempre em inglês britânico. Você pega, sei lá, o Capitão América, a Agent Carter, que é a bonitona lá, tem inglês britânico. Preciso mudar meu accent. Ou o Jafar, né? O Jafar tem sotaque britânico, o Scar tem sotaque britânico. Muito legal, na Disney geralmente vilões têm sotaque britânico também. Porque o vilão e o mago, você pega o Mufasa e o Scar, o Mufasa tem aquela voz, né, maravilhosa do James Earl Jones. Tem o Simba aqui, ó. Legal, cara. Olha que legal. É meu muito filho. Bom. Nossa, que bonita, cara. Muito bonita a tatuagem. O cara que, não sei se vocês conhecem o futebol, mas só para abrir um parênteses, foi o cara que tatuou Quaresma aqui em Portugal. Era para ter, deixa eu ver se eu acho a câmera aqui, era para ter o olho azul, mas não sei se na câmera vai aparecer. Não dá pra ver que é um sombreado diferente, não dá pra ver que é azul exatamente. Que legal. É meu filho, meu Simba cresceu. Muito bom. Boa.
Obrigado. Aí eu catei, começou o bagulho de Harry Potter, eu falei, vou aprender a falar desse jeito, e aí eu comecei ativamente a procurar como fazer, né, como falar daquele jeito, e estudar vocabulário também, assim, né, então, se eu vou falar com inglês britânico, eu também vou passar a usar as palavras de inglês britânico, então eu vou falar trousers em vez de pants, né, e aí, só que esse tipo de coisa foi o que eu voltei atrás quando eu virei intérprete, né, então eu uso, a não ser que eu saiba que quem tá me ouvindo é inglês, que nem tem uma empresa que eu atendo bastante fazendo tradução simultânea, que eu sei que a maior parte dos ouvintes que ouvem inglês são irlandeses, né? Então, aí eu posso falar com inglês britânico mesmo, porque tudo bem, né? Agora, isso depende, você nem sempre sabe. Se eu não souber, eu tento ser mais neutro, né? Se eu souber, aí eu vou pro lado que eu gosto. Mas é tipo assim, você segura, o natural de você seria o britânico, mas aí o natural seria o britânico. Então, por exemplo, eu vou naturalmente falar shop, em vez de falar store, né? Então, assim, mas aí eu sei que para aquele cliente que só tem americano me ouvindo, eu vou tentar falar store. Tem hora que no tiroteio da tradução simultânea, seu cérebro está sobrecarregado e aí você vai falar o que te é mais instintivo, né? Então, assim, o negócio do shop, por exemplo, eu lembro de um cliente que eu sempre atendia, mas a hora que o bicho pegava, eu voltava a falar shop, era muito difícil eu conseguir segurar no store. E o negócio da preparação para o sotaque aconteceu das duas formas para mim, né? Na cultura inglesa, eu gostava muito, né? Sempre achei uma escola muito, muito séria e tal. E o material que a gente tinha, em geral, tinha uma gama de sotaques, né? Então, no CNA, a gente só tinha aquele sotaque americano padrão. Então, se a pessoa falasse com alguém do Texas ou com uma pessoa da Inglaterra ou da Austrália, provavelmente teria muita dificuldade. E na cultura inglesa, mesmo em livros mais básicos, né, intermediários, pelo menos na minha época, né, faz anos que eu saí, tinha muito sotaque misto. Então, assim, o primeiro cara falando era australiano, o segundo era irlandês, o terceiro era americano, e o quarto era o inglês britânico padrãozão que todo mundo espera ouvir, assim, né? E, então, assim, eu já tinha o RP, ou BBC English, né? E aí Então eu tinha esse contato dali. Na cultura eu trabalhei com vários professores de vários lugares, sul-africanos, britânicos, né? Cheguei até a trabalhar com um professor de Trinidad e Tobago, quando eu trabalhei no CNA, e ele falava, o que eu mais achava engraçado é que ele não falava clear, ele falava Claire. Is that Claire? Claire. Né? Claire. That's Scarlett. Mas quando eu tenho um evento e eu sei quem é o orador, eu vou ouvir ele sim. Tem uma coisa em interpretação simultânea que a gente chama de normalização, que é você ouvir uma fala e você conseguir ajustar o seu ouvido para entender aquela fala melhor. Se eu tenho que fazer a normalização daquele sotaque na hora que eu estou na tradução simultânea, é muito mais difícil do que eu assistir uns vídeos daquele orador antes, ajustar o meu ouvido para o sotaque dele e ver, ele sempre fala might em vez de falar mate, né? Então, assim, eu vou já com o ouvido mais pronto. Então, se eu sei quem eu vou traduzir e eu vejo que tem um sotaque difícil, eu tento ouvir o máximo possível daquele orador. É tipo um warm-up, você faz um aquecimento para você sintoniza a rádio da forma que o cara Exatamente, você vai ajustando. Porque na tradução simultânea, cara, tudo conta. Você tem que se preparar muito para fazer um bom trabalho. Porque às vezes o pessoal fala assim, mas você vai trabalhar... Eu lembro uma vez, talvez eu até comentado isso já para você, Jader, mas uma vez eu fui fazer um evento que era uma cirurgia de menisco. O evento era uma cirurgia ao vivo, né? Então eu ia traduzir uma cirurgia ao vivo. E aí eu cheguei para fazer a tradução, tinha um técnico de som lá, e aí... E aí ele falou assim, você vai trabalhar 45 minutos e vai embora e vai ganhar o dia? Aí eu falei, vou. Mas você sabe quantas horas eu estudei para poder traduzir esses 40 minutos? Eu falei, você sabe como é que fala o ligamento cruzado anterior, fossa condilar? Sabe? Então, tipo, não. Então a tradução simultânea... Usado esse cara. Não, eu falei assim, né, abusado, porque na tradução simultânea, muito do trabalho, para você fazer um bom trabalho na hora, você tem que se preparar muito antes, né, porque, por exemplo, o sotaque pode ser um empecilho a mais, e então você ouve aquele sotaque para ajustar o ouvido, e aí você olha o vocabulário técnico, você tenta entender o assunto o melhor possível, para na hora você conseguir fazer um bom trabalho. Mas ouvir o palestrante certamente é parte do preparo. Às vezes o cara tem um ritmo de fala, pode ser nem sotaque, mas o ritmo de fala dele é estranho por algum motivo. Ele fala mais rápido, depois mais devagar. E fala mais rápido, depois mais devagar. E aí você já pega esse jeitinho antes de chegar lá na hora e tropeçar.